Olá, saudações, sejam bem-vindos ao Constitucionalismo Atual. Hoje eu vou falar para vocês como a ideia de Constituição se transportou da Revolução Francesa até a Constituição do Império. Uma simplificação comum que ocorre em muitos estudos e pesquisas na área do direito é fazer o transporte automático, dizendo que a origem do constitucionalismo brasileiro emana da Revolução Francesa. Uma boa dica para tratar esse tema é sempre quando fizer essa referência, também pontuar que existe uma grande complexidade na trajetória dessa ideia da Revolução Francesa, 1789, até ao ponto que a doutrina coloca como a origem do constitucionalismo brasileiro, que é a formação da Constituição do Império de 1824. Então, o caminho da Revolução Francesa até a Constituição Imperial Brasileira de 1824 passou por alguns eventos muito importantes, desde França, passando por Espanha, Portugal, até chegar no Brasil. O primeiro momento que vale a pena citar, claro, é a Revolução Francesa de 1789. Um movimento burguês, liberal, que procurava a derrubada do absolutismo. Vamos partir daí. Após a Revolução Francesa, o movimento revolucionário não teve estabilidade. Subia na hierarquia do poder francês a figura de Napoleão. E em 1799, Napoleão, alçado ao poder, dissolve o diretório instituído pela Revolução. Essa dissolução ocorreu em 9 de novembro de 1789. Em 1804, Napoleão proclama-se imperador da França. Veja que estamos chegando próximo de uma data importante para o movimento dessa ideia constitucional no Brasil. Em 1804, a proclamação de Napoleão como imperador se aproxima do momento em que a corte sai de Portugal e vem aportar no Brasil. Na Espanha, ocorre a Batalha de Trafalgar. Essa batalha era uma tentativa do Império Francês, do recém-nomeado imperador Napoleão, de avançar sobre os domínios ingleses. Então, o imperador Napoleão, em união com a esquadra espanhola, trava essa batalha em Trafalgar e sucumbe diante do Império Britânico em 1805. A Inglaterra era a grande potência na época, já em vias de consolidação do seu processo de industrialização. O imperador Napoleão permanece em conflito com o Império Britânico e, após a derrota em Trafalgar, estabelece um bloqueio continental. Portugal e Inglaterra não se submetem a este bloqueio. Portugal, um grande parceiro da Inglaterra, desde 1703, resiste ao bloqueio continental francês. Diante disso, o imperador Napoleão decide invadir as terras lusitanas. Então, após o bloqueio continental, em 1806, França e Espanha firmam o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado visava dividir Portugal em fatias e dividi-lo entre os invasores. Ao tomar conhecimento da formalização desse tratado
e da iminência de uma invasão francesa e espanhola nas terras lusitanas, Dom João VI, príncipe regente, resolve partir e transferir a corte de Portugal para a sua colônia no Brasil. Antes desse fato, acho que vale pontuar também que em 1808 ocorreu o motim de Aranjuez. Quando as tropas francesas passaram a transitar em território espanhol, os espanhóis se sentiram ameaçados. Há relatos que a lentidão das tropas francesas em território espanhol acabava por dar a ideia de que eles estavam chegando para ficar. E nesse passo, uma das pessoas que se incomodaram com essa situação e resolveram se rebelar foi Fernando de Borbón, o príncipe das Astúrias. Então, em 17 de março de 1808, o povo se uniu a Fernando de Borbón e se rebelou contra o exército francês. Após esse motim, o rei Carlos IV é obrigado a abdicar em favor do seu filho, que acabaria se tornando o rei Fernando VII, que nada mais era do que o Fernando de Borbón, príncipe das Astúrias. Após aquele motim, as tropas francesas adentraram na Espanha, especificamente em Madrid, para debelar os revoltosos. Essa agitação foi duramente reprimida pelas tropas de Napoleão e ficou conhecida como o Levante 2 de maio de 1888. Esse fato, essas rebeliões, serviram de inspiração e motivação para as lutas pela independência na América Espanhola. Então, naquele mesmo ano, Napoleão exige que Fernando VII e Carlos IV abdiquem conjuntamente do reino da Espanha em favor do irmão de Napoleão, José Bonaparte, consolidando o domínio francês em terras espanholas. E na esteira da consolidação desse domínio foi elaborada a Constituição de Bayona, que foi alvo de uma grande insatisfação da população espanhola por ser advinda de um invasor. Seguindo o fluxo dessa história, chegamos ao ano de 1809 com a ocorrência da Batalha de Ocanha. Com aquela abdicação de Fernando VII e Carlos IV, a maioria da população espanhola considerou a ocorrência de um vazio de poder, não considerando como legítima a assunção ao poder de José Bonaparte. Foi estabelecido em vários pontos do território espanhol juntas locais. Eles acabavam se autoproclamando cidadãos soberanos. No transcurso das lutas empreendidas por esses cidadãos, eles acabaram sentindo a necessidade de um poder central, que era chamado de Junta Suprema Central, estabelecido em Madrid. Ocorre que em 1809 é deflagrada a Batalha de Ocanha e os rebeldes são derrotados pelo exército francês. Com essa derrota, o movimento se desloca para Cádiz. Cádiz era considerado um local afastado do centro do poder e livre dos olhares e das mãos do imperador francês. Em 1810, começam os trabalhos constituintes visando a elaboração de uma Constituição. E em 1812, enfim, é promulgada a Constituição de Cádiz, conhecida como La Pepa. A Constituição de Cádiz, tal como ocorreu com a Revolução Francesa, que a influenciou, absorveu muitos dos ensinamentos iluministas e tinha um viés liberal contrário ao poder absoluto. Algumas das características que podemos citar da Constituição de Cádiz são
a ideia de nação, soberania nacional, separação dos três poderes, criação de uma monarquia constitucional, a imposição do catolicismo como religião oficial e o reconhecimento do direito natural racionalista. A Constituição de Cádiz influenciou vários países, inclusive o Brasil. Em 1815, ocorre a Batalha de Waterloo, que é a derrocada do Império de Napoleão Bonaparte. Em 1815 também, o Brasil é alçado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, ocorre a Revolução do Porto, influenciada pela Constituição de Cádiz, pelo movimento constitucionalista espanhol. E em 1821, temos esse fato curioso que ocorre aqui no Brasil, chamado de motim na Praça do Comércio. Como vimos anteriormente, em 1820 ocorre a Revolução do Porto e são convocadas assembleias que incluem as colônias. Então, no Brasil, nesse período, ocorrem eleições para designar delegados a serem enviados a Portugal para deliberar sobre a nova Constituição. Ocorre que no transcurso da Assembleia, que ocorria na Praça do Comércio, a população que ali estava resolve clamar pela Constituição de Cádiz, dizendo que não haveria necessidade de elaborar uma nova Constituição, bastava aplicar a Constituição já elaborada em 1812 em Cádiz. A população pressiona a mesa diretora, a mesa que está ali organizando os trabalhos, consegue que aqueles representantes, aqueles delegados, jurem a Constituição. Da Praça do Comércio sai uma comitiva que vai até a Quinta da Boa Vista, residência do rei Dom João VI, e lá o rei se vê obrigado a promulgar a Constituição de Cádiz. Então, em 22 de abril de 1821, a Constituição de Cádiz é promulgada por Dom João VI, com a determinação de que fosse aplicada tal como tinha sido elaborada em 1812, em Cádiz, na Espanha. Ocorre que a partir disso, existem relatos de que ocorre uma espécie de fake news, dizendo que os revoltosos queriam impedir que Dom João VI retornasse a Portugal. Mas esses boatos chegam aos ouvidos de Dom João VI, que fica furioso e encaminha tropas para debelar o motim na Praça do Comércio. No dia seguinte, também revoga o decreto que determinou a aplicação da Constituição de Cádiz no Brasil. E assim tem início, não aqui, também não acho que seja aqui que tenha início nesse ponto, né? Tenha início a circulação da ideia constitucional no Brasil. Então, a partir desse fato, existe uma evidência forte de que a ideia constitucional circulava no Brasil antes, claro, da Constituição de 1824. As ideias não surgem do nada. Então, a população já deveria debater a questão. O motim na Praça do Comércio evidencia também a influência do movimento espanhol, a influência da Constituição de Cádiz em território brasileiro, e com isso também há uma evidência de que alguma influência
pode ter tido no processo de independência do Brasil e no processo de elaboração da Constituição de 1824. Essas evidências a gente vê pouco nos estudos de direito constitucional no Brasil, mas até do próprio motim da Casa do Comércio, né? Mas após esse motim é que Dom João VI retorna a Portugal e no ano seguinte, um ano depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Vejo uma influência direta no percurso, direta, mas uma grande influência no percurso até a independência e também a Constituição de 1824. Vou ficar por aqui, mas vou preparar um vídeo sobre a Constituição de 1824. Um abraço, até logo!